Estamos de volta, segundo bloco do Antenados aqui na TV Antena 10 para um assunto que está dando o que falar, Natália, porque a partir desse ano a Receita Federal vai monitorar os dados sobre as transações de todas as operadoras de cartão de crédito, instituições de pagamento também. Exatamente, gente. Além de informações sobre os cartões em si, né, o fisco irá acompanhar, inclusive, dados sobre transferências feitas via Pix. Antes, o Leão já acompanhava os dados vindo de bancos tradicionais, públicos e privados, mas agora o monitoramento ampliou de escala. E por isso, para entender melhor nessa nova medida da Receita, a gente recebe aqui em nosso estúdio o economista Fernando Galvão. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, minha gente. Olha, um assunto que pegou muita gente de surpresa, vamos tirar dúvidas, mas para iniciar, como é que a gente explica melhor como é que a Receita Federal vai monitorar e controlar essas transações realizadas aí via Pix e cartão de crédito, Galvão? A gente pode fazer aqui uma associação. O mercado, e aí eu digo, quando eu digo mercado, esse encontro entre quem vende e quem compra, né? Esse mercado ele evolui, ele avança de forma muito rápida na sua forma de funcionar. E não necessariamente, e o governo, a legislação, ela precisa estar atualizando isso, ela precisa estar acompanhando esse volume de transações. Por exemplo, os governos vivem pelejando para regulamentar, para normatizar, por exemplo, os mercados de criptomoedas. É muito avançado, o Bitcoin, o Litecoin, todas essas empresas que fazem a intermediação, né? E vivem pelejando para isso, porque a dinâmica de mercado ela é mais rápida do que as legislações. E, minha gente, essas normatizações elas são muito importantes para a vida em sociedade, porque o que é que acontece? Tem um economista americano, Robert Klitgard, ele estuda sobre corrupção. Ele vai dizer, ou vai explicar, que a gente não pode esperar uma conduta ética e moral por parte das pessoas. Ele é muito pragmático nesse sentido. Então ele não espera por isso. Então ele acredita que os sistemas eles devem fechar as janelas de oportunidades de corrupção. Porque se houver oportunidade, segundo ele, a corrupção vai acontecer. E aí quando tem pouca gente tomando decisão, quando você tem pouca transparência, geralmente isso vai dar em comportamentos corruptos. E aí, quando a gente aumenta a transparência, quando a gente pega as decisões, em vez de serem uma, duas pessoas, mas quando essas decisões se tornam colegiadas, você consegue combater preventivamente corrupção. Fiscalização, né? Monitoramento, controle através da fiscalização. Esse é um ponto. Então, o que acontece? A Natália até comentou agora no começo. Antigamente, as instituições convencionais e financeiras, elas já fazem esse monitoramento, né, dos nossos dados. E não só essas instituições, as redes sociais, todos nós não somos donos dos nossos dados, né, das nossas informações. Então, o mercado acelerou tanto que existem as fintechs. Os meios de pagamento evoluíram a ponto do Pix matar as transferências DOC e TED. Então, agora há uma norma da Receita Federal que atualiza isso para que as fintechs também possam estar pegando esses registros, esses volumes de negócios, que para pessoas físicas, se totalizar R$5.000 por mês, ou pessoa jurídica 15 mil por mês, eles repassam esses relatórios, né, para a Receita Federal. O que deu, de acordo com as redes sociais que chamam de hype, né? A notícia ficou no hype, né, muito quente, porque tem uma notícia que diz assim: o Pix está ou vai ser taxado. Não é assim que funciona, porque veja só, se os bancos convencionais eles já faziam esse monitoramento das nossas contas e repassavam para a Receita Federal, se eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho
3 cartões de crédito com R$ 1.000 de limite de cada cartão. Então, minha renda é um salário, mas a minha capacidade de consumo ela é muito maior por conta do crédito. Então, quando eu somo isso, e muita gente gasta os 3 mil de cada um dos cartões para além do salário mínimo. Quando você vê o rendimento e a capacidade de consumo, não casa. Isso nunca foi, pela Receita Federal, taxado no imposto de renda, entendem? Não é necessariamente o registro desse volume de negócios via Pix que vai necessariamente gerar uma tributação sobre a renda das pessoas, seguindo a mesma linha de raciocínio. E aí, como que essas novas regras podem impactar, de fato, a forma como as pessoas consomem ou então veem as suas receitas, né? O que, de fato, essas mudanças podem impactar essas transações feitas aqui no Brasil? As mudanças em si, para as pessoas, não iria mudar. Mas é porque tem uma rede de desinformação rodando. Foi o que a gente falou no início, muita desinformação. O comportamento humano, a gente está sempre buscando ou a busca do prazer ou fuga da dor. A gente está sempre operando nessas faixas. Né? E com essa coisa do Pix, esse aumento do monitoramento e controle do Pix, estão disseminando medo. E com medo as pessoas vão adotar posturas mais cautelosas. Eu já vi notícia que tem cidade aí que os negociantes já estão com medo de vender, né, via Pix. Então, eu tô vendo muito meme também, né, pessoal? Vamos começar a usar Gerispécie de novo, sacar e tal. Muito meme. Só que existe uma diferença, né? Isso vai pro contribuinte de fato, pra pessoa física, jurídica? Como é que tá? Veja, a gente está num caminho sem... O Pix é um caminho sem volta. Ele é uma evolução fabulosa nos meios de pagamento, não é? E você, inclusive, elimina as tarifas que eram cobradas do TED e do DOC, né? Você tem essa quebra de desintermediação, né? Fluxo de negócio. O Pix é um negócio Ninguém fabuloso, nem mais vê dinheiro, né? hoje em dia, em espécie, né? E a Receita Federal, ela vai receber relatórios mais gerais, mas não necessariamente ela tem ferramentas ou mecanismos para entender isso em detalhes sobre como é que está a sua dinâmica de gastos ou de recebimentos via Pix. Ela não entra nesse detalhamento, ela tem uma informação, né, mais geral. Quem vai sofrer muito com isso é quem lava dinheiro, vai ser diretamente afetado por isso. Quem faz sonegação de impostos também vai ser afetado por isso. É mais transparência, é mais monitoramento. E tem um detalhe, minha gente. Se a gente for pensar em política pública, quanto maior volume de dados, desde que sejam usados com inteligência, melhor. A gente tem o IBGE que faz isso nos censos. A Receita Federal também é uma poderosa estrutura ou um banco de dados de informações que agora vão casar com isso. Então, é possível que a gente tenha aí uma possibilidade de dados mais completos e aí mais orientado para as finanças das pessoas, das empresas, permitem que a gente possa se modelar políticas públicas, né, de forma até mais eficiente nesse sentido. Então, de fato aguardar, mas é porque o comportamento ele antecipa as coisas. Se eu estou com medo de usar o Pix, eu antecipo, já não uso o Pix agora, entende? É esse efeito manada, né, que ocorre, que pode prejudicar uma ferramenta extremamente interessante para a economia, para as empresas, para as pessoas e tudo mais. E de que maneira essas regras de fiscalização da Receita Federal para o Pix podem melhorar a segurança e também a transparência nessas transações financeiras? É nesse sentido, né, quando você tem mais transparência, né, nos dados, você vai ver que tem muita gente que, para sonegar, né, tributos, ela recebe valores muito picotados, né, operando com essas instituições financeiras que ainda não estavam incluídas nessas normas da Receita Federal.
Então você bloqueia isso. De certa forma, aí cabe uma crítica que eu acho que ela é mais inteligente do que ficar com essa coisa de vai taxar Pix. É assim, o governo ele foca e ele é muito eficiente do ponto de vista de processo eficaz para monitorar, controlar, né, por exemplo, as transações agora via Pix. Ok. Então, do ponto de vista de arrecadação, o governo é muito eficiente nesse sentido. Nós não vemos a mesma eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, nos investimentos, na política pública e no seu próprio custeio. Eu acho que agora a gente coloca as coisas na base. Você foca muito em tecnologia para arrecadar, mas para aplicar e destinar, você vê aí os ralos de grana que vazam via corrupção. Aí eu acho que essa é uma questão mais interessante. A Receita Federal avança para monitorar as movimentações de PIX de pessoas jurídicas, mas a Câmara, o Poder Legislativo, tenta levantar barreiras para se aumentar a transparência sobre o uso das emendas parlamentares via PIX, não é? Por exemplo. Essa aí é uma questão que eu acho que ela é crucial e ela não está sendo discutida. Né? Qual é a transparência do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo nesse sentido, já que você aumenta muito eficazmente sobre as pessoas a fiscalização sobre essas transferências. Entende? É verdade. E outro ponto também que é interessante a gente explicar, o que muda, né? Se muda alguma coisa na forma de declaração de impostos para pessoas físicas e jurídicas, né, em relação ao uso do Pix e cartão de crédito? Do Pix e do cartão de crédito, a princípio, não vai mudar nada. Esses relatórios vão ser passados pelas instituições financeiras para a Receita Federal. Né? Isso não necessariamente vai voltar na forma de tributos. Para as pessoas em si, para as empresas, não vai mudar nada a princípio. Para quem está operando sem conformidade com a lei, e tem um nomezinho aí em inglês muito moderno, muito usado, chamado compliance, que é a conformidade com a legislação. Para quem está fora da lei, para quem burla a lei, para quem comete o crime, aí sim, a Receita Federal ela tem mais instrumentos e ferramentas para ir atrás e para tentar coibir tudo isso. Lá na ponta, por exemplo, na cobrança do imposto de renda. Né? Mas para as pessoas, para nós em si, não existem grandes mudanças. Não. E o que muda também para as pessoas que utilizam o Pix ou esses cartões de crédito para atividades do dia a dia, cotidiana, como compras ou pagamentos de serviços? Até me veio a pergunta agora de uma pessoa que trabalha, ela recebe no Pix pessoal valores dos clientes, pagam via Pix pessoal, mas ele também tem Pix PJ. CNPJ. Ele tem o CNPJ. Sim. Então aí, do ponto de vista de planejamento tributário, é interessante que os clientes o paguem na PJ. Na PJ? Né? Porque aí você tem uma liberdade de movimentação maior de até 15 mil reais. Aí essa é uma sacada que as pessoas devem estar ligadas. Porque para pessoa física o limite é 5 mil, né? 5 mil. 5 mil, né? 5 mil. Realmente é uma ótima dica, viu? Uma dica bacana para você que trabalha com negócios, né? E vamos falar também sobre a questão da expectativa, né? Qual a expectativa de impacto dessa fiscalização sobre a economia digital e as fintechs no Brasil? Aí é assim, minha gente, é muito interessante. A economia, você mexe numa coisa, você sacode um monte de outras coisas juntas. E com o avanço da internet, e redes sociais e a desinformação, você adota uma medida dessa com o intuito de monitorar, controlar, para fiscalizar e dar mais transparência, evitar a sonegação fiscal, e isso acaba gerando efeitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordens, como, por exemplo, as pessoas aterrorizadas com Muita medo gente, de usar Pix, Muita né? gente. Seja pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Isso pode
comprometer o travamento. Muitos negócios podem deixar de serem feitos por esse medo, essa fuga, né, o medo de ser taxado, quando na verdade não deveriam, entende? Tem muita luz, tem muita fumaça nesse contexto, tem muita emoção e tem pouco fato na prática, entende? No mercado financeiro a gente costuma dizer que às vezes esses momentos de mercado se sobe no boato e cai no fato, né? De fato, tempo agora. É importante que a Receita Federal aperfeiçoe a sua capacidade de comunicação das pessoas, né? Com as pessoas. A comunicação, ruído de comunicação já tem demais. Então, vai ter que desmanchar isso. Agora tem um detalhe. Na teoria dos sistemas, tem uma lei chamada de causa e efeito, em que a causa gera um efeito, né? O que vem primeiro é maior do que vem depois. A gente tem que ter muito cuidado, porque talvez o impacto da desinformação, que é muito grande, seja maior do que a capacidade de tentar desfazer essa desinformação. Isso a gente precisa ter. Assim, o estrago psicológico e emocional que a desinformação gera, ela pode anular, né, ou reduzir o impacto de se enfrentar essa desinformação, entendem? O que vem primeiro tem impacto maior do que o que vem depois. Eu acho que a comunicação, Nath e Fernando, é muito importante nesse sentido, viu? Tem Porque esse papel. Foram muitas narrativas, né? Quando surgiu o anúncio dessa mudança, né, foram muitas narrativas surgindo. Quantidade de memes, Sim. de coisas faladas nas redes sociais, né? Eu acho que quanto mais transparência na própria comunicação é importante para que essa medida seja transparente em sua prática, né? Isso foi anunciado ainda no ano passado, né? Mas agora foi que o negócio pegou fogo. Verdade. Então, Galvão, muitíssimo obrigada por essas informações. Espero que você aí de casa tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Sempre interessante quando tem uma novidade de trazer, abordar, destrinchar esse tema. Importante. Riquíssimas contribuições. Seja sempre bem-vindo aqui ao Antenado. Não vai se esgotar, né? E sempre que vocês precisarem eu puder ajudar, eu estou por aqui. Com Muito obrigado, certeza. Fernanda.